Boa tarde a todos. Com muita alegria que estamos aqui na Fraternidade Espírita Irmã Sheila para falar do Evangelho do Cristo, para falar de coisas boas, para falar de todos esses processos psicológicos que nós passamos durante a nossa caminhada. E antes de tudo, eu peço a todos que nesse momento, nessa tarde, fechemos os nossos olhos e façamos uma prece inicial, pedindo a Deus que nesse momento, nessa tarde, os espíritos amigos possam adentrar os nossos lares, acalmando os nossos corações, as nossas perturbações, trazendo calma, nos inspirando a fazer um bom trabalho, a assimilar esse trabalho, e que toda positividade, toda benevolência possa se instalar em nossos corações com esse propósito maior, que é levar esclarecimento, amor, ter esclarecimento e, acima de tudo, acalmar os nossos corações, seguindo o nosso Mestre amado, Jesus Cristo. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós ao teu reino, seja feita a tua vontade, ó Pai, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em novas e terríveis tentações, mas livra-nos de todo o mal, que assim seja. Jesus, mestre amigo, acompanha-nos nesse momento de oração, de amor e esclarecimento. Que assim seja, que assim seja. Uma boa tarde a todos, novamente. É com muita alegria que estamos aqui para falar justamente sobre um tema muito, muito batido, mas que tem nos visitado a todo momento. O ressentimento. Esse sentimento que nós ressentimos, que tanto tem feito parte das nossas vidas, das nossas relações interpessoais, e ditado o tamanho da nossa paz, ditado o tamanho da nossa compaixão para com o próximo, e atrasado a nossa evolução. Então, esse ressentimento, a palavra por si só diz, sentir novamente, sentir infinitamente. Então, mas sentir tais coisas termina não tendo muita lógica se levada ao topo dos nossos sentimentos, nos nossos instintos mais primitivos. É dentro dele que acentuamos os nossos ódios, as nossas raivas e fazemos alguns questionamentos. O que tem me causado esse ressentimento? Esse ressentimento tem vindo de decepções, de tristezas, de expectativas acentuadas em pessoas, coisas, em nós outros mesmos. E também adentramos em outro campo muito importante dentro da nossa doutrina espírita. O quanto precisamos trabalhar o nosso coração para melhorar essas mágoas, esses sentimentos, esses ressentimentos. Então ela guarda uma conexão muito profunda com a mágoa. E aqui nós encontramos um grande subsídio em Chico Xavier, que ele nos fala o quanto a mágoa ela danifica o nosso painel energético. Onde ele diz que ficaria muito triste se fosse magoado, mas ficaria muito mais triste se ele fosse o ofensor. Então, meus amigos, essa reflexão de hoje sobre esse tema tem um grande campo de estudo e de alinhamento dentro de toda essa terapêutica, de toda essa vastidão de obras, porque, afinal, todas as obras que nós estamos presenciando, que nós tivemos acesso, desde Chico
a Herculano Pires, a Leon Denis, atualmente Divaldo Franco e outros, todas trabalham essas questões dos nossos conflitos emocionais. Em sua maioria, muitas delas tratam essas questões. De sempre o amor como lenitivo para a alma. De sempre um perdão sendo necessário para acalmar as nossas mazelas. De como a falta de perdão repercute dentro da nossa evolução. E do quanto precisamos mensurar o quanto os nossos corações estão magoados, tristes, depressivos. Vivemos num mundo onde o ser humano cada vez mais tem dado vazão a sentimentos primitivos. Ódios, tristezas. É como se isso ganhasse uma força como última resistência à nossa evolução planetária para o campo regenerativo. Então, hoje, a todo momento estamos sendo testados. Na nossa família, nos nossos relacionamentos afetivos, no nosso campo interpessoal, no nosso ambiente de trabalho, nos nossos pais, nos nossos filhos, nos nossos vizinhos, nos nossos chefes, nos nossos amigos. E ter ressentimento, ter mágoa e tristeza não é um demérito. Temos razão de estarmos magoados, tristes, quando essas ofensas acontecem. E dentro dessa teoria dos existencialistas, vamos entendendo também, conforme Epicuro nos falava, que o que importa não é o que fizeram conosco, mas o que caminho eu decidi tomar após todo esse processo de dor e de frustrações que nós passamos. Então, ressentimento. O quanto nós hoje estamos sofrendo por alimentarmos constantemente esses sentimentos ruins, essas fragilidades, essas decepções. E como uma necessidade muito profunda, vamos nos depurando pelo processo doloroso. Vamos, assim como já dizia um grande filósofo, que não me vem à memória, fazendo com que o nosso ressentimento seja materializado na culpabilidade dos outros pelos nossos conflitos. As nossas vitimizações têm ganhado um campo muito profundo nesse terreno dos ressentimentos. Mas há uma questão que precisamos colocar urgentemente. A doutrina espírita consoladora nos convida a todo momento a fazermos profundamente essa reflexão. O quanto somos responsáveis pelas nossas dores e por esses ressentimentos. O quanto esses ressentimentos são produtos de reencarnações passadas e que estamos tendo esse privilégio nessa existência de trabalhar esses instintos mais primitivos. O quanto esse ressentimento, se bem trabalhado, se com muita coragem, confiança e fé, bem conduzidos, vão aperfeiçoar a nossa caminhada para sermos seres humanos mais serenos, mais calmos, mais empáticos, menos vingativos, menos orgulhosos, menos egoístas. Afinal, sabemos, conforme nos diz Allan Kardec, que o orgulho é o pai dos vícios. E, em regra, muitos ressentimentos, eles têm a sua origem dentro das nossas expectativas frustradas, construídos em
pensamentos egoísticos, cujo centro é o nosso ego. Então é urgente entendermos o porquê dos nossos sofrimentos. É urgente entendermos o impulso que esses ressentimentos, através da sua força também, porque há um misto de forças. A força que nos fragiliza a autoestima, a vontade de viver, a força que, ao mesmo tempo, canaliza para sentimentos ruins, que é o do ódio, da vingança. Mas também essa canalização de todas essas potências energéticas para uma reestruturação psicológica. Entendendo que, quando guardamos ressentimentos, não estou dizendo aqui que ninguém tenha, é comum. Mas essa vigilância de pensamentos e de sentimentos é necessária. E nós espíritas, diante de um quadro de fé raciocinada, precisamos identificar. Porque esse sentimento, eles geram correntes psíquicas que nos acorrentam a quem nos fez mal, mesmo que essa pessoa não queira mais isso. E como se fosse algo automático, nós passamos a ser uma fábrica de sentimentos negativos, independentemente dos ofensores. Então, essa simbiose, essa bilateralidade, essa retroalimentação, ela existe. Portanto, é importante libertarmos-nos e libertarmos dessas energias que nos aprisionam. Muitas vezes estamos acostumados a viver mediante ressentimentos e de uma forma involuntária vamos à busca de conflitos, sejam conflitos afetivos. E aí muita gente vai dizer, eu só atraio esse tipo de gente na minha vida. Muitas vezes é o seu inconsciente coletivo, tornando consciente, não deixando com que você se torne consciente, colocando um ponto de luz nas suas sombras. E vamos vivendo essa retroalimentação energética negativa como se fôssemos zumbis, sempre à busca do mesmo foco. Mas quando descobrimos que a vida transcende a apenas esses instintos primitivos, vamos entendendo que as mágoas, as dores, mais nos aniquilam, mais nos aprisionam, mais estacionam a nossa caminhada espiritual. E aí percebemos o quanto tempo perdido, mas entendemos que ninguém pode voltar atrás e fazer um novo começo. Mas todos nós podemos começar agora e fazer um novo fim. Então essa proposta da doutrina espírita que engloba esses pensamentos, essas máximas cristãs em um sentido mais profundo, quando pontuamos ali na própria psicologia do perdão, quando Jesus nos traz bem-aventurados os misericordiosos, é justamente nos propondo uma psicologia de libertação através do perdão. Através dessa reforma íntima, porém, há de se ter muita humildade. Há de se ter, como ele mesmo disse, muita pobreza de espírito
para entender que a dor, a alegria, a paz, a guerra depende de nós. Depende do nível do quanto estamos permitindo que os outros nos manipulem. Que os outros causem ou acentuem ressentimento dentro dos nossos corações. E aqui eu faço um grande parêntese na questão da vigilância. Essa invigilância nos torna suscetíveis a todas essas mazelas de conceitos, de pensamentos produzidas pelos outros, fazendo com que ganhem campo e materialização dentro dos nossos corações. Então, eu só vou me ressentir se eu estiver muito fragilizado. Eu só vou me ressentir a partir do momento em que eu gero expectativas acentuadas em coisas e pessoas, não colocando um ponto de raciocínio, de fé raciocinada, não colocando um ponto de auto-amor nesse processo. Então, muitas vezes, esses ressentimentos, aliás, quase que em sua totalidade, esses ressentimentos são oriundos de companheiros que ainda não trabalharam os seus conflitos, que ainda também, logicamente, estão dentro desse seu processo de caminhada, e que por essa frequência em que nós caminhamos, terminamos atraindo. Então, esses ódios, essas mágoas acumuladas, conforme falei anteriormente, têm realmente ditado o tamanho da nossa paz. Esse orgulho que ainda insistimos em adotar como pré-requisito para o sucesso, como pré-requisito para uma suposta honra, tem ditado o tamanho do nosso sorriso. Porque o orgulho, ele, conforme também nós vamos ver no capítulo 9 do Evangelho segundo o Espiritismo, ele faz com que nós julguemos, ele nos induz a nos julgarmos mais acima do que somos. E aí vem o universo com a rasteira e nos traz a não suportarmos comparações que podemos nos rebaixar. E aqui a gente faz também outro aposto. Muitos dos ressentimentos produzidos em nossos corações são frutos de equívocos de que nós julgamos merecedores daquilo, daquela coisa, ou ainda superior aos outros. E aí, Jesus nos traz essa máxima: todo aquele que se eleva será rebaixado. E Leonardo da Vinci, dentro da sua preciosidade de pensamento, nos fala que a simplicidade é o mais alto grau de sofisticação. E é importante entendermos, de uma forma muito fria, o que nos aborrece. A gente aqui não está fazendo, não está tornando simples muitas questões, por vezes dolorosas, familiares, afetivas. Mas o quanto de silêncio estamos nos oportunizando para fazer frente a esses ressentimentos? O quanto estamos permitindo que a doutrina espírita adentre dentro do nosso ser, nos ajudando a transpor essas barreiras desses sentimentos revividos. André Luiz já nos dizia que devemos desculpar
e compreender que onde há amor não existe lugar para ressentimentos. E o quanto nós estamos retrucando de forma imediata. O quanto nós estamos abraçando as opiniões dos outros como condutores das nossas vidas. O quanto nós estamos alimentando a nossa caminhada com os espinhos da inveja, da maledicência, do julgamento. E onde estão os temperos, as especiarias divinas da humildade? Então, talvez, se nós refletíssemos com muita profundidade sobre isso, entenderíamos, não, encontraríamos as respostas para que tanto nos aflige. Gente, estamos num mundo de desgostos. A dor bate à nossa porta. A tristeza toma as faces de todos os irmãos. Basta irmos a um supermercado. Basta irmos a um shopping, a qualquer lugar. Estamos vendo gente com medo de gente. Mas é necessário que nós espíritas, nós cristãos, olhemos esse processo sob uma perspectiva muito mais profunda dessa dor que nós estamos passando. É como estivéssemos passando por uma depuração coletiva, cujo objeto maior a ser trabalhado é o nosso egoísmo. E quanto mais egoístas, nós iremos sofrer. E quanto mais mansos de coração, iremos habitar a terra. Entendendo que a fé transporta montanhas. De que estamos passando por um momento doloroso, psicologicamente carregado e principalmente desafiador, não temos dúvida. Agora, qual o tamanho da nossa fé? Qual o tamanho qual o tamanho do amor que estamos tendo por Deus, por Jesus, e de que forma estamos seguindo os seus ensinamentos? Ora, tantos ensinamentos nós estamos tendo todos os dias, nas casas espíritas, nas mediúnicas, nos textos, nos livros, nos exemplos, de que é dando o que se recebe, de que fora da caridade não há salvação, de que tendes paciência e resignação, de que não podemos dar com a direita, fazendo com que a esquerda também veja. Estamos num momento propriamente dito de que o exemplo, de que a vivência é a maior virtude do ser espírita. Estamos vivendo num momento de que todos esses livros que nós estamos acompanhando, que nós lemos, de todas as coleções de Manuel Filomeno de Miranda, a Amélia Rodrigues, a André Luiz, a Emmanuel, a Joana de Ângeles, tem que fazer o mínimo de sentido para adentrar no nosso coração. E nós estamos sendo desafiados. Porque a quem é muito dado, será muito cobrado. De quem aqui é muito dado, será mais desafiado. E o ressentimento, ele guarda uma
uma ligação muito grande com todas esses quesitos da nossa vida. Né? Essa mágoa que se guarda de uma ofensa é o rancor. Essa questão do indivíduo ficar sempre ferido, não trabalhar aquele sentimento que foi sofrido, guardando esses ressentimentos, vivendo novamente esses sentimentos. E aí a doutrina espírita nos faz refletir sobre isso. Mestre, quantas vezes devo perdoar? Meu filho, não 7 vezes, mas perdoa 70 vezes 7 vezes. E muitas vezes negamos aquilo que estudamos. Ou muitas vezes temos preguiça de viver aquilo que acreditamos. E aí surgem os ressentimentos. Como se fossem lixos sendo acumulados e nós não vamos trabalhando. E as linhas terapêuticas, as linhas psicológicas, a própria psicanálise, vai nos dizer que o ressentido é aquele paciente que está doente das reminiscências do passado. Ora, mas eu não gosto do palestrante Yuri, eu não gosto do dirigente tal. E eu guardo isso como se fosse uma verdade. E eu não me trabalho para melhorar isso. Então, de que adianta estar lendo, estar indo à casa espírita, estar indo à igreja? O ressentimento é algo pessoal intransferível. É como se nós fôssemos os eleitos e que nós não podemos esquecer isso. Então, olha a responsabilidade de todo esse complexo psicológico, esse complexo de dor em que nós estamos inseridos. Olha o quanto é importante estar se repaginando, se confrontando, se resgatando, buscando realidades mais objetivas, fazendo frente às nossas perdas, às nossas mágoas. E assim a vida, ora triste, ora alegre. Ora sorrindo, ora triste. Buscando esse entendimento do meu ser. Freud trabalha muito isso na questão da libido, do luto, de que precisamos viver toda essa elaboração desses processos de dores, mas dando uma ressignificação mais profunda desses entraves que acometem a nossa vida. Então toda essas armadilhas, vamos dizer aqui que dos obsessores, observando as nossas vulnerabilidades, todas essas armadilhas dos nossos egos, todas essas armadilhas que nos impedem de sermos seres humanos novos, melhores, nos canalizam para talvez o pior sentimento que um ser humano possa ter, que é o ódio. Que esse realmente quebra, destrói, toda essa capacidade que nós temos de amar, de superar, de perdoar, nos aniquilando em vida, trazendo a tão falada cólera que nós vemos
que nós vimos estudamos nas nossas obras espíritas. Então é importante trazer esses temas de uma forma muito séria e nos colocarmos como viventes. Viventes. Nos impondo reflexões sérias. As pessoas mudam, os contextos mudam. E se nada mude, que eu me permita sempre a capacidade de me reinventar. Certa feita eu encontrei um amigo que me conheceu nos meus 19 anos de idade. Há 23 anos depois, ele ainda tinha aquela mesma imagem de mim. E ele me questionava, você mudou tanto, e insistia naquele arquétipo que eu já tinha trabalhado da minha vulnerabilidade. E ele desistiu tanto de me ver daquela maneira que se afastou de mim. Então, modifique ao ponto das pessoas terem que te conhecerem novamente. Silencie a sua mente ao ponto de você colocar luz nessas dores dos ressentimentos. Entendendo de uma forma muito, muito, muito séria de que tudo isso irá gerar vingança, nos dará insônia, nos dará depressão, nos dará ansiedade. A todo momento. Nós falamos que está tudo ao avesso. Se tornou até clichê. Mas eu insisto, como bom motivador que sou, em olhar outras perspectivas de tudo que nos acontece. Nós nunca tivemos tanta oportunidade de fazer o bem. Nós nunca tivemos tanta oportunidade de abraçar, de fazer com que nossa gentileza ressoe de uma forma muito significativa na vida das pessoas. Nós nunca tivemos tanta oportunidade de falar de espiritismo em um mundo onde as trevas predominam. Porque assim é um mundo de provas e expiações. Então, olha quantas oportunidades nós estamos tendo. Nós nunca tivemos oportunidade, em nenhum momento da história, de ter acesso à doutrina espírita como estamos tendo agora. Entendendo que ela não é privilégio dos doutores, das classes mais abastadas, assim como entenderam alguns dos nossos irmãos no início da sua construção no Brasil. Hoje entendemos que o seu maior, a sua maior moeda é a sua capacidade de fazer o bem, de amar, de perdoar. E vou mais longe, de desculpar. Ora, meu amigo, me desculpe, não pude entregar o material agora. E mais ainda, hoje temos esse privilégio de desculpar as pessoas, de entender a importância do perdão das pessoas, para com as pessoas. Então, tudo isso vai se reconfigurando, ganhando um novo espaço nesse entendimento tão carente dos nossos sentimentos, né? Tão importante. Diante dessas agressões, de entendendo que todos somos suscetíveis de errar.
Uma das questões que tem me encantado muito é ter me oportunizado dilatar essa visão de que eu sou falho tanto quanto meu irmão, de que eu sou suscetível aos erros do meu irmão, porque todos somos espíritos em evolução. Se formos analisar as obras de André Luiz, vamos perceber que todas as dimensões da Terra é um grande canteiro de obras do amor. Evolução entre dois mundos, no mundo maior, nosso lar, esse canteiro de obras, socorrendo, acolhendo, não julgando, percebendo. E essa paz que tanto queremos vai encontrando o campo na paz que proporcionamos. Então, esse tema, ele é um passeio por essas complexidades, né, da alma, da psique, entrando dentro do nosso ego, daqui aquilo que julgamos como ofensa, porque muitas vezes o que não é ofensa para o outro pode ser para mim. Trabalhando o nosso orgulho, trabalhando a nossa capacidade de silenciar, trabalhando a nossa fé, né? Que aqui adentra a nossa capacidade de amar, né? Entendendo quais são os pesos mortos da nossa vida. Entendendo o quanto esses pesos eles podem ser descartados pelo tamanho da nossa prece, da nossa oração. O quanto esse tóxico, esses tóxicos envenenam o nosso corpo material, o nosso corpo psicossomático, o nosso corpo perispiritual, causando as enfermidades no corpo. Porque sabemos que ressentimentos causam doenças. Muitas doenças gástricas, doenças psicológicas. Então é importante essa visão, até porque as doutrinas espiritualistas, as terapias transpessoais, os próprios estudos da medicina, da neurociência, da neuropsiquiatria, têm entrado nesse comum acordo de que boa parte das nossas enfermidades tem sua gênese nessas sombras da alma, nessa lama que é causada, conforme falei, por nossa invigilância, por nossa calúnia. Então é importante amansar o nosso coração, recuar. Talvez tudo isso ganhe um grande amparo nessa palavra, recuar. Recue. Se reconstrua. Não importa o que digam. Não importa se vão te achar como fraco, como melindrado. Mas recue. Agora, tem um sentimento de honestidade. Tenha honestidade contigo. Porque iremos sofrer também julgamentos. Ah, olha o palestrante ali.
mas é palestrando, como se eu não tivesse o direito de errar. Até porque aqui quem vos fala é um sofredor que sofre tanto quanto os outros, que está também nesse processo de ascender a Deus. Então, meus amigos, eu agradeço a todos por me darem essa oportunidade, à Fraternidade Espírita Irmã Sheila, de falar sobre esse tema e de me permitir adentrar os seus lares, as suas vidas, com um sincero desejo de transformar e de fazer o bem. Então eu peço a todos que nesse momento fechem seus olhos e reflitamos profundamente sobre os nossos ressentimentos, nossas mágoas, pedindo a Deus, a Jesus, aos Espíritos amigos, que acalmem esses venenos, nos ensinando cada vez a perdoar, mais a perdoar, a amar, rendendo-lhe gratidão por esse momento também, rendendo-lhe gratidão por ter a capacidade de refletir, por termos o Consolador prometido na nossa vida. Muito obrigado, Deus, muito obrigado, Jesus, pelas alegrias, pelas tristezas. E nos faz fortes, corajosos, entendendo que só o amor liberta. Que assim seja, que assim seja. Desejo a todos um início de noite muito bom, muito em paz, e que possamos seguir firmes nessa caminhada da autotransformação e do amor. Que assim seja. Muito obrigado a todos. Tchau, tchau.